Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao estudo dos crimes de falso, né? Terminamos a última aula. A gente estava vendo o crime de falsidade ideológica, falsidade da ideia, né? Muito interessante para desmistificar muita coisa, né? A gente entendeu muita coisa ali, que a falsidade, o documento pode ser verdadeiro. O documento pode ser verdadeiro. Ocorre que a ideia naquele documento lançado que é falso, né? A ideia nele lançada que é falso. Então vamos prosseguir, né, no estudo do Código Penal nesses crimes. Vamos abrir aqui o Código Penal, compartilhar a tela com vocês, ó. Vou compartilhar a tela. Uso, nós paramos aqui no 304. É um crime dos mais comuns. Por que esse aqui é o crime dos mais comuns dos crimes de falso? Porque a gente consegue pegar quase sempre quem está usando o documento falso. A gente não pega, geralmente, o falsificador, quem faz os passaportes falsos, quem faz a identidade falsa. A gente não consegue provar também quem fez o documento falso. A gente consegue provar quem está usando o documento falso. É crime usar o documento falso. O artigo 304 fala o seguinte: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 297 a 302. Então, você pode não pegar o médico que falsificou, mas você pega quem está usando. Você pode não pegar quem fez certidão falsa, mas quem está usando. Quem falsificou a ideia daquele documento, mas você prende quem está usando. E assim vai. A falsidade do documento público, né? O que mais acontece aí, a gente faz muito flagrante no nosso dia a dia, de quem usa CNH falsa. A pessoa não tira carteira, é analfabeto, vai lá e compra uma carteira, né? Ele consegue aí alguém que está falsificando a CNH para ele. A gente não sabe quem falsificou, como, onde foi feito, em que estado, onde, que lugar, mas parou na blitz. A polícia desconfiou, a PRF tem uma experiência grande, desconfia, conduz para a delegacia de polícia civil, a gente lá de plantão, chama o perito faz análise documentoscópica, confirma que aquela CNH é falsa, pronto. Eu não sei quem falsificou, eu não sei quem fez do artigo 297, que praticou o artigo 297, mas sei que aquela pessoa foi presa usando o documento falso. Olha aqui, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados. A pena é a mesma pena combinada à falsificação ou alteração. Então, se você vai ver qual é a pena combinada ao uso do documento público, à falsificação do documento público, qual que é a pena do falsidade do documento particular. Ah, ele foi preso porque estava usando um documento ideologicamente falso. Qual a pena dele? A pena da falsidade ideológica, né? Vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês nos slides. Então, aqui, ó, pune quem faz uso dos documentos falsificados. Fazer uso significa efetivamente utilizar, empregar, valer-se do documento falso. Tá certo? Não basta portar o documento, efetivamente usar. Olha o meu exemplo aqui. Cidadão é abordado pela PM portando uma cédula de identidade ou uma carteira de trabalho ideologicamente falsificada. Por exemplo, aquela carteira de trabalho está lá um vínculo empregatício que ele não teve. Ele incluiu na carteira de trabalho para enganar, né, o seu patrão, quando fosse para mostrar que tem mais experiência, aumentou o período de trabalho. A carteira é falsa? Não. O que é falso? A ideia não era lançada. Estava no bolso dele. Esse cara comete o crime de uso de documento falso? Não. Olha que interessante. Não, professor, ele foi preso com uma carteira falsa no bolso. Gente,
O artigo 304 não fala em... O crime não é portar documento falso. O crime é usar. Quando o legislador quer punir quem está portando, ele usa a expressão portar. É assim que ele fez na lei de drogas, quando ele fala portar droga. É assim que ele fez quando fala na lei do desarmamento, quando ele fala portar arma de fogo. Aqui, o cidadão, você está portando a sua identidade. Foi abordado, e aí? Ele estava usando ela? Não, ele estava com no bolso, falsificar, ia usar para entrar numa festa, ia entrar para fazer alguma coisa, ia dar um golpe, ia, mas estava só no bolso dele. O policial pegou e viu e prendeu. Não pode prender, porque, repito, o crime, né? Nós temos policiais aqui na sala de aula me ouvindo. Vamos perceber a diferença. Aqui a gente não está, não é como o crime de uso de droga que fala portar droga para consumo. Não é como o crime que fala portar arma de fogo. Aqui fala completamente o crime é quando você usa. Ele chegou a usar? Não, não chegou a usar. Estava só portando uma carteira de identidade, estava portando uma carteira, um passaporte falso no bolso. Ele não estava no aeroporto usando, tá certo? Não estava usando. O crime é usar. Alguém pode me perguntar se fosse uma carteira de motorista, uma CNH, e aí foi abordado, aí com ele estava uma CNH falsa, e poderia alegar isso, não estou usando não, eu estava só portando. Aí é diferente, porque o CTB fala que para dirigir, obrigatoriamente você deve estar portando. Então, você estava usando a CNH. Repararam a diferença? Quando você está dirigindo, se você estiver portando uma CNH falsa, você comete esse crime sim. Porque você estava usando a CNH, uma vez que o CTB, num dos artigos, não lembro qual, fala que para dirigir é obrigatório estar portando. Se para dirigir é obrigatório estar portando, quer dizer que você estava se valendo, utilizando, usando a CNH. Nesse momento, então, se enquadra no crime de usar documento falso, porque a CNH é um documento de porte obrigatório para quem quer dirigir. Ok, gente? Bacana, muito bom. Vamos aqui voltar para o Código Penal para a gente ver. A tela está pausado. Vamos voltar, retomar. Voltou. Vamos voltar aqui para o Código. Ó, acabou de compartilhar mesmo de novo. Pois bem, próximo crime, 305, supressão de documento, destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outro ou prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Um crime bem específico, aí você vai destruir um documento, suprimir, ocultar um documento público ou particular, um documento que você não poderia dispor dele. Aí, gente, nós temos aqui capítulo 4 das outras falsidades. 306, um crime bem específico, olha, falsificação do sinal entregado no contraste de metal precioso. Olha que coisa, né? O que nos interessa aqui, 307, falsa identidade. Gente, olha que interessante. Quando falamos em falsa identidade, não estamos falando de identidade cédula de papel. As pessoas falam, cadê sua identidade? Aí ela pega no bolso a sua carteira de identidade, o seu registro geral. Não, não é isso. Quando falamos de identidade, nós estamos falando dos atributos de uma pessoa. Identidade, falsa identidade não é um crime de falsidade material. A falsidade material são os crimes que já estudamos acima. Falsidades documentais, né? A falsa identidade é uma falsidade que recai sobre a pessoa. Na aula introdutória que tivemos sobre os crimes de falso, né? Nós vimos que existem os crimes de falsidade material, pessoal e ideológica. Falsidade material já estudamos, que é a falsidade documental em si.
Falsidade de identidade inclui lá falsidade ideológica e agora falsidade pessoal. Agora sim, falsa identidade é quando você se passa por outra pessoa. É o que a imprensa, a novela da Globo chamam de falsidade ideológica. Falsa identidade é se passar por outra pessoa. Vamos ver os slides aqui que eu trouxe para vocês. Pois bem, artigo 307. Já começa aqui falando com esse alerta, né? Para não confundir com carteira de identidade falsa, né? Por quê? O que é identidade? Identidade não é papel, não é cédula. A definição que eu trouxe, conjunto de caracteres próprios de uma pessoa que permite identificá-la, distingui-la das demais. A exemplo do nome, profissão, sexo, estado civil, né? O conjunto de caracteres que te faz único, que te faz próprio, que te distingue de outra pessoa. O seu nome, sua profissão, o seu sexo, o estado civil, né? Então aqui o crime se dá quando alguém se passa por outra pessoa. Aí sim, falsidade pessoal, tá certo? O crime do artigo 307, falsa identidade. Em outras palavras, é a alegação falsa quanto à identidade. O agente se identifica incorretamente com dados que não lhe são próprios. A polícia te perguntou, mão na cabeça, se você está com atitude suspeita aí, quem é você? Você fala assim, sou Joãozinho. Por quê? Por exemplo, talvez você é um cara procurado pela polícia, né? Talvez você é um cara, né, que se a polícia souber quem é você, vai te prender, mandar prisão contra você. Ah, eu sou João, tá certo? Agora, é um crime expressamente subsidiário. Expressamente subsidiário. Por quê? A parte final, leio aí o Código Penal, a parte final do artigo 307 vai nos dizer o seguinte: se o fato não constitui crime mais grave, esse crime só existe se esse fato, por si só, já não constituir um crime mais grave. Por exemplo, talvez a pessoa se passa por outra pessoa para não ser presa, como eu disse agora há pouco. Aí está aí o crime de falsa identidade consumado, o crime está ocorrido, o crime consumou-se. Mas pode ser que a pessoa se passou por outra para aplicar um crime mais grave, como por exemplo, o estelionato. Eu me passei por outra pessoa fingindo que eu era um vendedor de carro, acontece todo dia na internet, né? Que eu era um vendedor de casa, que eu era alguém que da loteria, você ganhou de um clube de alguma coisa, você lhe ganhou um prêmio, a pessoa se passa por outra para praticar estelionato. Afinal de contas, essa pessoa vai responder pelo crime de falsa identidade? Não vai, não vai. Porque expressamente o artigo 37 fala que esse crime só existe por si só. Se esse crime for existir para o cometimento de outro crime, persiste só o outro crime. Aí o crime fim está absorvendo um crime meio expressamente, porque o próprio Código Penal disse isso. O crime fim vai absorver o crime meio. O crime mais grave aqui vai absorver o crime meio. A falsa identidade foi o meio empregado para que aplicasse o golpe, o estelionato. Tá certo? Aqui não tem discussão daquelas correntes que viu no período passado, da aula passada, sobre falsificar documentos para aplicar golpe. Lá nós tínhamos aquelas correntes, não era? Aqui, a falsidade pessoal, o próprio Código Penal já disse, não tem conversa. Se for cometido esse crime para aplicar um crime mais grave, não tem corrente para discutir. O crime grave já vai absorver obrigatoriamente um crime menos grave. Ok? O segundo exemplo, falsa identidade para cometer violência sexual mediante fraude. No início desse período, nós estudamos
O segundo crime, né? Começamos com o crime de estupro, né? 213, se não foi isso? Depois a gente já viu o crime do 215, que era o crime de estelionato sexual. Um exemplo que eu dei para vocês lá naquele dia é o que eu dou agora. Falei com vocês dos irmãos gêmeos, né? Um irmão gêmeo se passa pelo outro para transar com a namorada do outro. Isso é um crime, né? De estelionato sexual. A menina só transou com você porque achou que você era o namorado, mas você era o irmão, né? Dei exemplo para vocês, uma mulher ficou bêbada, o cara se passa pelo namorado, né? Eu contei para vocês o exemplo, o marido dorme, aí um amigo vai lá e deita com a esposa dele, fingindo que é ele, né? Ou seja, se passou por outra pessoa. Cometeu o crime de falsa identidade? Cometeu. Mas esse crime vai persistir? Não vai, porque ele só foi cometido para que um crime mais grave pudesse ser cometido. E segundo o próprio Código Penal, nesse caso específico, ele é expressamente subsidiário, tá certo? Vai ficar só o crime de estelionato sexual. Ok, muito bom. Por fim, gente, o tópico ainda dentro desse crime é falsa identidade e autodefesa. O que é isso, gente? Eu acabei de dar um exemplo para vocês da abordagem policial de um sujeito que, para não ser preso, se passa por outra pessoa. Tá certo? Ocorre que tinha uma discussão muito grande da doutrina e até essa súmula 522 ser editada, muita gente defendia que quando a pessoa se passava por outro para não ser preso, ela não cometia crime de falsa identidade. Por quê? Porque falava que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma. Então, ela podia até mentir. Ela não é obrigada a falar. A polícia prendeu, você vai falar assim: eu sou Fernandinho Beiramar. Eu sou um foragido tal. Eu não sou obrigado a falar. O Estado que se vire para descobrir quem sou eu. Né? Então, dentro desse contexto, se entendia que a pessoa tinha o direito de mentir, tinha direito de cometer esse crime. Dava-se uma carta branca para essa pessoa cometer esse crime. Você poderia mentir. Um cidadão comum não cometia esse crime. Se eu falar mentira, se me identificar errado com um policial. Mas alguém que está foragido podia se identificar, podia cometer esse crime. O que acaba sendo uma injustiça, né? Eu sou abordado, eu falo, eu sou Felipe Donelas Caldas. Ok, aí se eu falar mentira, eu sou Joaquim. Aí eu tô preso, porque eu me identifiquei errado. Tô preso, não podia ter feito isso, né? Agora, o foragido João das Couves pode falar mentira porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tá uma inversão de valores aí, né? Mas o FTJ até 2012 entendia dessa maneira, que não era crime, que a pessoa tinha o direito de mentir, porque não era obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas o STF, até um ano anterior, já tinha mudado o entendimento. O STF já tinha entendido que era crime, desde 2011. O FTJ, então, demorou mais 4 anos depois do STF entender assim, o FTJ mudou o seu entendimento e até sumulou isso, sumulou o seu entendimento. Mudou e agora, graças a Deus, entende que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, sim, ainda que em situação de autodefesa, porque nós temos que convir que há de haver um limite, né? Uma coisa é eu não produzir prova contra mim mesmo, outra coisa é eu cometer um crime que outra pessoa comete, eu, porque se foragido, não vou cometer. Então, acertadamente, a súmula 522 do FTJ veio corrigir, a meu ver, corrigir, né? O FTJ também, porque mudou o entendimento e sumulou esse novo entendimento, inclusive. Ok, gente? Bacana, muito bom. Vamos ver aqui o nosso Código Penal, para a gente ver o que a gente tem ainda sobre falsidade. Sobre falsidade, nós temos fraude de 308.
usar como próprio passaporte, diretor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documentos da natureza. Eu emprestar meus documentos, passaporte de eleitor, para alguém se valer deles, cometa o crime. Fraude de lei sobre estrangeiro, 309. O crime agora, o crime próprio, o crime pune o estrangeiro, que para entrar ou permanecer aqui no Brasil, usa nome que não é seu. Também um crime de falsidade pessoal, né? Você vai estar, o estrangeiro vai estar usando um nome brasileiro, o nome de alguém no Brasil. 311, um crime muito comum, acontece todos os dias, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O crime é adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Pena bem elevada de 3 a 6 anos. Gente, o que acontece? Todo veículo, todo veículo automotor, né, ele sai de fábrica com um número de chassi, né? Antes de seu emplacamento, ele já sai de fábrica com o número de chassi. Vem na nota fiscal. Depois, quando vai emplacar, a gente atrela aquele número de emplacamento ao chassi do veículo, tá certo? E o crime aqui é quando a pessoa adultera, remarca esse número de chassi, né? Ou qualquer outro sinal identificador do veículo, como até as placas, né? Por que esse crime é muito comum? Por exemplo, vamos pensar, o cara furtou um veículo, o cara roubou um veículo e ele não quer ser pego pela polícia, né? O que ele faz então? A primeira coisa que ele faz, ele vai lá e remarca o chassi. Ele apaga o número original do chassi, tá? E implanta outro. Por que ele faz isso? Porque quando ele furta um veículo, aquela placa agora vai rodar, né, no Brasil todo com sinal de furto e roubo. Quando ele passar qualquer blitz, vai acusar que aquele veículo foi furtado. O Brasil inteiro. Não é certo? A gente lança um alerta no sistema. Então o ladrão não é bobo. O que ele faz? Vamos mudar a placa. Ele coloca outra placa que não é de veículo furtado. Tá? Aí quando o policial faz a consulta, joga lá a placa tal, não aparece que foi um veículo furtado. E o ladrão, esse cara falsificador, ele tem o cuidado lógico, né? Se ele tem lá uma caminhonete de estrada furtada, ele não vai colocar uma placa de um Vectra, né? Senão, quando o policial rodoviário federal acusar, vai ter lá Vectra. Não é furtado, não. Mas é um Vectra, né? Então dá certo. Então, o ladrão falsificador, ele coloca ali uma placa de uma outra estrada da mesma cor, do mesmo ano, do mesmo modelo. Estão entendendo como que é a fraude? Não para por aí não, mas só para você entendendo. O cara furtou seu veículo, gente. Aí você acha, não, a hora vai achar meu veículo, porque agora tem sinal no Brasil todo de furto e roubo. Só que o ladrão vai tirar a sua placa. Vai colocar uma placa de um veículo que não está furtado. E vai colocar de qualquer veículo? Lógico que não. Ele vai colocar uma placa de um veículo que já existe, de uma outra Fiat Strada, do mesmo ano, do mesmo modelo, né? Da mesma cor. Uma Fiat Strada Adventure 2015, cinza, tá? Aí é por isso que vocês ouvem falar de carro clonado. Na verdade, não é clonado, é porque o ladrão usou uma placa de um veículo que já existe. E por azar o seu que está me ouvindo, é a mesma que você tem na sua garagem. Então tem multa rodando sul lá em São Paulo. Está tomando multa lá em São Paulo, lá na Rocinha, no Rio de Janeiro. Mas por quê? Eu nunca fui na Rocinha. Mas por quê? Porque por azar o seu, você tem na sua casa uma caminhonete de estrada, né? Certinha, toda correta. Só que aí o cara lá furtou um veículo desse e colocou uma placa de um veículo. Tinha que ser um veículo bom, né? Um veículo limpo, né? Então colocou igualzinho o seu, por azar, né?
cometeu o crime. Ok, só que não, os caras são muito profissionais. O que que eles fazem? Tá bom, o policial conferiu a placa e viu que aquele veículo ali não tá com finalização de furto e roubo. Manda você seguir viagem. Só que, se o policial fizer mais uma consulta mais rigorosa, ele abrir o seu veículo e deixa eu olhar seu chassi. Aí ele vai e olha o número do chassi. O que que ele vê? Ele vê que o número do chassi não é daquela placa. Não bate um com o outro. Então, está preso. O que que os falsificadores fazem, gente? Então, altera o chassi, raspa o número original e implanta ali um chassi correspondente àquela placa. Aí sim, você tem então agora um carro clone igualzinho o seu rodando, porque o falsificador altera o chassi do veículo para que ele passe a ostentar um chassi correspondente àquela placa. Aí, meu irmão, vai passar em blitz e vai seguir viagem. Tá todo certinho o carro, né? A não ser que o policial tenha muita experiência. Por que é feita a vistoria toda vez que transfere um veículo? Aqui na Polícia Civil, na delegacia, a gente faz as vistorias veiculares toda vez que alguém vende um carro para alguém. E quando o nosso vistorador, o nosso policial civil, detecta algum sinal de adulteração no chassi, ele fala, doutor, esse carro aqui tem sinal que foi mexido. Vamos prender esse carro, vamos investigar esse carro. Porque aí a gente descobre esse crime que eu estou acabando de contar para vocês. Aí a gente descobre exatamente isso que eu estou contando para vocês. Que esse carro foi mexido, o chassi foi adulterado para ostentar um novo número que seja equiparado com aquela nova placa, para enganar a polícia para sempre, né? E por que que eles fazem isso? Em dois casos. Ou quando o carro é furtado, como eu acabei de falar com vocês, furta e remarca o chassi, apaga e faz ostentar um outro. Ou quando o carro é acidentado. Fazem muito também. Bateu o carro, capotou o carro, deu perda total. Deu perda total. Não pode voltar a circular. O prejuízo dele é grande. O que ele faz? Ele faz? Ele pega esse veículo, recorta o chassi dele e implanta num outro veículo que foi furtado, por exemplo. Aí aquele veículo foi furtado, passa a ostentar agora um chassi novo de um carro que foi batido. Aí você não vai mais descobrir, nunca mais vai descobrir onde está o veículo furtado. Porque o veículo furtado, agora, você não consegue encontrá-lo nem pela placa que foi mudada, nem pelo chassi, que está usando um chassi íntegro. Agora o chassi não foi remarcado e não foi apagado. O falsário recortou com solda o chassi inteiro do veículo batido e soldou ele inteiriço. Agora, na nossa perícia, a gente não vai descobrir uma remarcação do chassi, porque o cara trepou o veículo. A gente fala carro trepado. O que é carro trepado? É esse carro Frankenstein. É esse carro em que você monta uma parte de um com parte de outro. Você não consegue, você não acha adulteração no próprio chassi. O chassi, onde ele está inserido, recortou. Imagina uma mesa, está escrito aqui, eu recorto em volta e colo. A solda fica ao entorno agora, não em cima do chassi. Tá certo, gente? Tem muito negro profissional por crime nesse Brasil, que fazem tudo isso. A gente já aprendeu vários, assim, aqui na nossa comarca, tá, gente? Muito, muito, muito. Alguns compram até de boa fé. Tem gente que não sabe, coitado. Perdeu. Doutor, mas eu vou perder. Paguei 30 mil nesse carro, todas as minhas economias, comprei esse carro. Infelizmente, o que não podem fazer? Esse carro saiu trepado, meu irmão. Esse carro você pagou mais barato nele? Pagou. Esse carro, alguém te enganou, vai nele. Nossa, mas 50 mil reais, comprei essa Hilux aqui, 80 mil. Mas ela foi trepada, tá? Ela não pode rodar. Foi implantado um carro batido num carro. Aí a gente faz a perícia. Como que a perícia é feita? É chamada perícia metalográfica, né? O perito adiciona um ácido em cima desse chassi, que é de metal, né? E esse ácido vai corroendo
a nova numeração que foi implantada, vai corroendo, 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 até dissolver um ácido, dissolve metal e começa a surgir a gravação anterior que veio de fábrica. Começa a surgir, quando você dissolve a nova gravação, começa a surgir a gravação anterior, que foi feita desde fábrica. Aí eu descubro qual que é o veículo original. Aí é muito gostoso. Eu ligo para o dono do carro: olha, seu carro foi furtado ano passado, achei ele aqui. Está aqui em Matipó, está aqui em Abricampo. Porque ele estava rodando trepado com o novo clone. Ele estava com outra numeração. Dissolvemos, achamos a numeração. Pode vir buscar seu carro que está aqui com a gente. Tá certo? Muito interessante, né? Então tá, gente. Muito bom. Aprendemos bastante. Na próxima aula a gente começa um novo título dos crimes contra a administração pública. Agora é o último título aí do Código Penal. Vocês vão ficar fera, sabendo tudo de crime em espécie, tá bom? Obrigado. Vamos interromper aqui. Um abraço.